Jaqueline, eu sou graduanda do curso de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado no Centro Universitário de São Lucas, no município de Porto Velho, no estado de Rondônia. O meu artigo ele vai falar sobre a minha vivência de estágio durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e citar alguns pontos positivos e negativos. Como eu falei, meu nome é Adáquia Jaqueline. A Ana Lúcia de Souza Santos, ela foi a minha orientadora nesse artigo e também a minha supervisora nos estágios supervisionados do curso de licenciatura. Ela é especialista em psicopedagogia e é professora do Centro Universitário São Lucas no curso de Ciências Biológicas e em vários outros cursos. O título do artigo é Um Novo Olhar sobre Aulas Remotas durante a Pandemia do Novo Coronavírus, Covid-19. Formação. O isolamento ele tornou-se obrigatório, né, como alternativa para o enfrentamento da pandemia, fazendo com que a população mudasse sua forma tradicional de trabalhar para a modalidade de trabalho até então pouco conhecida, deixando mais claro a desigualdade social e afetando diversas atividades rotineiras, e a principal delas foi a educação. Sendo assim, as universidades, departamentos acadêmicos e cursos universitários tiveram que se adequar para reduzir os danos pedagógicos e risco à saúde pública, e garantindo assim a manutenção da educação do nível superior com qualidade e segurança. No Brasil, por determinação do Ministério da Educação, o MEC, as aulas presenciais elas ficaram suspensas por tempo indeterminado em todo o território nacional, e as instituições de ensino ficaram autorizadas a realizar as suas atividades letivas utilizando recursos educacionais digitais, tecnologia de informação e comunicação, outros meios convencionais. A pandemia ela mudou a rotina da comunidade escolar, dos alunos e dos professores em formação, e a grande preocupação para os licenciandos era o receio de não poder concluir o semestre letivo. Sendo assim, a coordenação planejou e montou estratégias que possibilitassem a continuação dos estágios presenciais em modelo remoto. Sendo assim, as aulas que eram presenciais, com o educador tendo um contato direto com os discentes, foram trocadas por recursos que permitiam a sua realização por videoconferência, sendo agora o contato com os alunos totalmente virtual. O Ministério da Educação, pela portaria 544, ela que fala e dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar toda a situação da pandemia do novo coronavírus. E no seu artigo 1º, parágrafo 3º, ela autoriza as práticas profissionais de estágios, devendo obedecer às diretrizes nacionais curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, o CNE. Sendo assim, o objetivo deste artigo é relatar a experiência acadêmica na execução dos estágios supervisionados em Biologia 1 e 2 do curso de licenciatura em Ciências Biológicas e enfatizar os pontos positivos e negativos da vivência da regência em isolamento social, como a utilização de ferramentas tecnológicas. A metodologia utilizada para realizar o estágio em todas as suas fases se deu por meio da utilização de recursos como aplicativos e multiplataformas que possibilitam interação e comunicação, como para as reuniões com o supervisor do estágio, como na prática de discentes futuros docentes em fase de formação profissional e na execução das aulas online. Como foi a execução do estágio supervisionado? A disciplina de estágio em Biologia 1 e 2 do curso ela ocorreu entre os meses de maio e julho de 2020, tendo toda a sua execução remotamente. A primeira disciplina, que é o estágio supervisionado 1, ela é oferecida no 7º período, e o público-alvo dela são os alunos do 1º e 2º ano do ensino médio, e que também abrangeu a modalidade EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, já do período noturno. E a segunda disciplina, também feita neste mesmo período, foi a Biologia 2, que é oferecido no 8º período, que o foco é as turmas do 3º ano do ensino
médio regulado período matutino. Esse estágio ele foi realizado em uma escola da Zona Leste do município de Porto Velho, chamada Escola Estadual de Ensino Integral, Fundamental e Médio 4 de Janeiro. Para o planejamento do estágio, antes mesmo de planejar as aulas virtuais aos alunos, eram feitas por meio da plataforma Google Meet, além do ambiente virtual de aprendizagem AVA, da instituição, no caso da faculdade, que até então ela era pouco utilizada, mas teve uma grande utilização com essa pandemia, podendo se entender e compreender vários outros ferramentas que nelas continham e que a gente não utilizava. Já na execução da observação das aulas nas turmas e as regências, a gente utilizou duas ferramentas, que foi o Google Meet, em que as aulas eram gravadas e sempre tinha um orientador online com a gente e com os alunos na sala para avaliar a nossa regência, né? E a gente utilizava também a multiplataforma Google Sala de Aula, em que se organizava tarefas de todas as turmas, a gente disponibilizava conteúdos que a gente fazia, citava vídeos para eles assistirem, além de também a gente fazia a leitura da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, em que estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera de todos os estudantes desenvolver ao longo da escolaridade básica e que tem como principal objetivo, né, ser a balizadora da qualidade da educação do país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento e que todos os alunos têm direito a isso. Os pontos positivos da vivência para ambos os estágios, que foi primeiro e segundo ano e terceiro ano do ensino médio, foi a principal delas ter a empatia para com os alunos e principalmente os professores e com todas as pessoas envolvidas nesse processo, que também abrange os familiares, nesse processo de ensino-aprendizagem, e ter que aprender rapidamente a utilizar multiplataformas de aprendizagem sem ter capacitação, ter que aprender do zero. Como era feito, apresentado um aplicativo, na maioria das vezes nem os professores que utilizavam, eles tinham um conhecimento para poder manusear esses aplicativos, e então a gente tinha que aprender a assistir vídeo, ver tutoriais e fazer uma troca de experiência simultânea, um ajudando o outro. Durante o período de execução dos estágios, era bem recorrente as queixas dos alunos também em relação ao isolamento social e de professores que relatavam a falta de capacitação e que a mesma veio tardiamente. E mesmo em posição de discentes e futuros docentes, foi de grande valia reaprender a dar aula em modalidade de educação à distância, EAD, o que não era rotina para a gente, tendo em vista que os estágios são sempre presenciais. Aprender a lidar com o seu emocional e para com o outro, as aulas por videoconferência não é apenas disseminar o conteúdo. Agora, o mais importante era também saber como que o outro se sentia psicologicamente, fazer uma aula mais descontraída, lúdica e com bastante diálogo. O novo ensinar ele não implica transpor meramente o ensino presencial para o contexto remoto, ainda que o ensino no contexto da pandemia tenha caráter emergencial, não pode acontecer de modo improvisado. É importante sempre planejar, pesquisar a forma diferente de disseminar esses conteúdos e fazer que também eles assimilem tudo aquilo com o seu dia a dia, nossas experiências rotineiras. Já entrando nos pontos negativos, segundo Souza e Tchau 2021, é de se considerar que essa reconstrução de trabalho docente em circunstâncias de pandemia aprofundou a intensificação e a precarização das condições de trabalho dos professores e dos futuros professores, os docentes.
No início, a maioria das escolas elas não estavam tão abertas e dando oportunidade para nós, futuros docentes, fazer os estágios em nível remoto, tendo visto que não tinha nenhum decreto, nenhuma algo que desse um respaldo legal, né, e orientação para que isso ocorresse. Outra questão foi a falta de capacitação dos professores, alunos e licenciados e da equipe institucional, que não sabia utilizar outras plataformas e nem como trabalhar em modalidade AD. E durante o período de execução dos estágios era bem recorrente a queixa dos alunos em relação ao isolamento social, falta de acesso à internet e a grande parte dos alunos elas não possuíam aparelhos celulares nem computadores em casa. Então, na maioria dos casos relatados pelos alunos, às vezes o único portador de um smartphone na casa era a mãe, que trabalhava o dia todo, chegava no fim de casa, às vezes tinha um ou dois filhos, eles tinham que fazer atividades, então geralmente havia uma confusão em quem ia pegar o celular primeiro, quem ia fazer atividade primeiro, então isso foi bem recorrente. E entrando nas considerações finais, considerando que os estágios, embora ocorridos em contextos diferentes, com os alunos do ensino médio regular e EJA, e consequentemente públicos variados, várias cidades, com pensamentos e muitos problemas diferentes, com relação à experiência em sala de aula virtual, sem dúvidas foi um momento muito significativo durante a formação docente. A prática do estágio trouxe uma possibilidade de amadurecimento tanto pessoal quanto profissional. As experiências vivenciadas nos estágios nos faz refletir sobre a formação enquanto futuro profissional da educação. No ponto de vista do ambiente de trabalho, fazer do próprio ambiente doméstico um local de trabalho em tempo integral, na maioria das vezes, trouxe consequências também para a saúde do profissional da educação, como muito recorrente o aumento da ansiedade, né? Com relação à qualidade da internet, é importante também identificar que nem todos tinham acesso, bem como um tipo de dispositivo adequado para fazer aulas e assistir aulas, como o smartphone, tablet, computadores ou ter mais de um dispositivo em casa. A experiência vivenciada no estágio analisada de maneira coletiva possibilitou-me perceber alguns desafios da profissão docente que precisam ser enfrentados, como o uso de metodologias alternativas e também a participação social na prática do professor e na vida discente. A partir das discussões realizadas, compreende-se que as metodologias alternativas por si só não são suficientes para auxiliar o estudante no processo de ensino-aprendizagem, pois, além do uso deste meio, é necessário considerar que a maioria das instituições escolares prezam pela execução de metodologias conteudistas, muito conteúdo, que não priorizam a participação do discente. Desta forma, estes apresentam dificuldades quando se deparam com metodologias que promovem interação entre professor, aluno e conhecimento a ser construído. E conclui-se que, por mais que sejam as dificuldades, os estresses, todos os envolvidos devem ter empatia com os outros, repensar atitudes e lutar pelos seus direitos e por uma educação de qualidade. Aqui são as referências do referido artigo. E grata e bom evento a todos.